Uma igreja forte que vive para glorificar a Deus. Sobre isso que nós estaremos falando, cerca de 10 minutos. Gostaria que você ficasse comigo até o final, pois Deus tenha outra palavra ou mais uma palavra para o teu coração. Estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus. E eu quero louvar a Deus pela tua companhia aqui comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você encontrou este canal por acaso, você está no canal da Bíblia, o canal da bênção. Então você pode curtir, deixar o seu like, não te custa nada. Fazendo isto, você estará ajudando esta mensagem a ir mais longe. Faz o teu comentário, se concordou, se não concordou com a ministração da palavra. E eu estou aqui todos os dias falando do amor de Deus às 7 horas da manhã. A gente posta esta mensagem às 7 horas da manhã, todos os dias, mensagem da palavra de Deus. Começamos em Gênesis e estamos agora a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. É a carta que estaremos lendo hoje, numa versão NVI, e você vai poder nos acompanhar aí pela tela. Então, o tema é uma igreja forte que vive para glorificar a Deus. Capítulo 15 de Romanos, verso de número 1, diz assim o santo livro: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Se a proposta aqui é para nós abrir mão de nos agradar, abrir mão de sentir bem. Se é a favor de alguém, nós podemos estar nesse nível aqui. O fraco está aqui. Então, a gente vai descer para o bem deste fraco. Na verdade, a gente desce, porque fazendo isto, nós estamos dedicando ao reino. E fazendo isso, dedicando ao reino, nós estaremos fortalecendo este fraco para depois a gente subir na unidade. Essa é a proposta que Paulo traz aqui. Os fracos são aqueles que ainda não têm intimidade ainda com os ensinamentos bíblicos. Aqueles que ainda não compreendeu muito o evangelho. Aqueles que ainda estão presos em costumes, em cerimônias. Tudo isso foi tratado no capítulo de número 14. Aqueles que acham que pode comer alguma coisa, outro acha que não pode. Aqueles que pensam que tem que guardar um dia, porque é dia santo, o outro acha que ainda não. Então, esses fracos não compreenderam ainda. E, de repente, talvez, possa ser que, é bem provável que Paulo está referindo aos judeus aqui, que se converteram ao evangelho. Tendo visto que esta carta foi escrita para os romanos. Então, qual que é a proposta? Suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, fazendo isto, a gente vai estar agradando o fraco, porque se você for olhar, parece que está meio contraditório. Deveríamos pegar o fraco e levar ele para cima, ou repreender ele, dizer, não é assim. Mas não, Paulo está dizendo, desce lá, entende ele, se iguala com ele, depois sobe juntos. Glória a Deus. Esta é uma igreja forte que vive para a glória de Deus. Então, seguindo o versículo de número 2 do capítulo 15 ainda, diz assim, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Foi o que eu acabei de falar do versículo de número 1. Então, por que nós estamos descendo? Por que nós estamos suportando o fraco? É para edificar. E se é para edificar o meu irmão,
então eu não vou comer carne. Se é para edificar o meu irmão, então eu vou trabalhar ou não trabalhar. Se é para edificar o meu irmão, então eu vou fazer algo que edifique ele. Porque depois que eu edificar ele, ele vai compreender que não há necessidade dessas coisas. Então, cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E ele segue para o versículo de número 3, pois também Cristo não agradou a si próprio. Aí ele traz o exemplo de Cristo para dar uma amassada em nós. Porque quando ele se compara, ele traz o exemplo para fazer comparação com Cristo, então ele está amassando a gente, porque quem somos nós para comparar com Cristo? Mas Paulo diz, pois também Cristo não agradou a si próprio. Nós não somos melhor do que Cristo. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam cairão sobre mim. Nesta ocasião, ainda não tinha escritos bíblicos. O escrito que ele está referindo aqui é o escrito dos profetas, é o Antigo Testamento, é o escrito de Moisés, de Isaías, que falara sobre Cristo, de Jeremias. Então ele está dizendo que, como está escrito, o insulto daquele que te insultaram caíram sobre mim. E Jesus suportou esta situação para o bem de nós. É isso que ele está referindo. E aí ele, para falar sobre o escrito que ele disse no verso 3, ele diz assim, olha, precisamos olhar para o que estava escrito, para o que foi escrito. Precisamos olhar porque há muita valia no que foi escrito, que tudo o que estamos vivendo agora já foi escrito, já foi dito pelos profetas, porque ele agora traz o exemplo de Cristo no verso 3, e diz que já estava escrito isso a respeito de Cristo. E é importante prestar atenção que o que foi escrito edifica a todos nós, e ele segue no mesma ligação, de forma conectiva, para falar do verso 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Aleluia! Então ele disse, foi escrito a respeito de Cristo, e ele segue no 4 dizendo, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, a mim e a você. Ele se inclui dentro, o apóstolo se coloca juntos, de forma que, no meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, de novo, as Escrituras do Antigo Testamento, através dela, Cristo, ou através dela, Deus, falara a respeito de Cristo e a respeito da igreja forte que vive para glorificar a Deus. O que é que veio através das Escrituras? Perseverança, bom ânimo, mantendo a nossa esperança. Isso é o que veio através das Escrituras. Então, foi escrito para nos ensinar, olha aí. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, a esperança adquirida através da palavra, para nós hoje,
Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos o Novo Testamento completo em nossas mãos. Então, faremos o propósito de nos se interessar pelas Escrituras atualizadas, hoje, porque essas Escrituras, delas procede para nós o ânimo, a perseverança, e assim mantenhamos a esperança. Então, o texto está sendo claro no dia atual, para agora. O texto está sendo bem categórico, quando ele enfatiza que quem traz perseverança para o crente, quem traz bom ânimo para o crente, quem mantenha a esperança no crente, é Deus através das Escrituras. O que temos é as Escrituras. O que temos é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada, ela produz na sua vida, na minha vida, perseverança. A Bíblia Sagrada produz em mim, em tu, bom ânimo. A Bíblia Sagrada produz em mim e em tu a permanência na esperança. Aí eu pergunto, valorize a Bíblia Sagrada. Tenha ela na tábua do teu coração. Aceita o conselho do dia chamado hoje para a tua vida. Valorize a Bíblia Sagrada. Seguimos. O verso 5 diz, o Deus que concede perseverança, esse Deus através das Escrituras, e também ânimo a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo. Então, as Escrituras, Deus através das Escrituras, concede perseverança e ânimo a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Então, agora ele está falando de ter uma unidade. O verso 6, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorificam ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a unidade fraco, forte, com uma só voz, com ânimo, com perseverança, com esperança, glorifique Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conclui no verso de número 7, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo aceita o fraco, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, o propósito aqui é uma igreja forte, que vive para glorificar a Deus. É glorificando a Deus. Aceita o fraco. Olhe para a Escritura. Recebe perseverança. Recebe bom ânimo. Recebe desejo de proceder na esperança. Então, com ânimo, vocês terão uma unidade em Cristo, e isto será para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Esta é a palavra das 7 da manhã para os nossos corações. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Pai, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Vem, tem, Senhor da glória sobre nós, o teu nome ser glorificado. Alcança cada um, meu Pai, com esta palavra e possa, Senhor, fazer proeza, crescimento, bênção, prosperidade na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.